Aleluia! Glória a Deus. Você pode sentar. Bom dia, crianças. Ixi, foi muito fraco. Bom dia, crianças. Bom dia, igreja. As crianças continuam respondendo que vocês são igrejas também. Glória a Deus, irmãos. Que maravilha, que dias maravilhosos nós tivemos. Obrigado, irmãos. Vocês podem sentar. Muito bom. As crianças foram despertadas a pregar o Evangelho, a não ter vergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Com certeza, seu filho pode ser que ele esteja mais fervoroso que você. Então não apaga o fogo dele, pelo contrário, deixa ele te incendiar. Amém? Quantos trouxeram Bíblia? Levanta sua Bíblia comigo. Diz assim: Deus e a sua palavra são um. Quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Agora, seja influenciado pela força das crianças e diga isso com força. Diga: Deus e a sua palavra são um. Quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Eu queria rapidinho compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês, que está lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, quase que não sai, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, nessa história da Torre de Babel, a gente vê um ponto positivo e vê um ponto negativo. O ponto positivo era a unidade deles. Eles estavam unidos com o mesmo propósito, falando as mesmas coisas, tendo o mesmo parecer. E o Senhor, Deus, disse: ninguém pode resisti-los se eles estiverem assim. Então nós vemos aqui a força, o poder da unidade. O Salmo 133 diz que quando nós estamos unidos, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O problema foi que eles se uniram para um propósito errado, um propósito contrário à vontade de Deus. Desde o início, quando Deus criou Adão e Eva e colocou Adão e Eva naquele maravilhoso lugar chamado Jardim do Éden, Deus disse para Adão e Eva cuidar daquele jardim, mas Ele disse para eles se multiplicarem e encherem todo o jardim. Foi assim, irmãos? Não foi assim. Deus mandou eles cuidarem do jardim, mas mandou eles se multiplicarem e encherem não só o jardim, mas encherem toda a terra. Desde o início, a vontade de Deus era que toda a terra fosse habitada pelos seus filhos.
por suas criaturas, que em toda a terra, homens e mulheres, o buscassem e o adorassem em espírito e em verdade. Depois do dilúvio, Deus deu a mesma ordem a Noé e a sua família. Ele disse: se multipliquem e preencham toda a terra. Essa era a vontade de Deus, que os seus filhos se espalhassem por toda a terra, que em todo lugar dessa terra tivesse alguém o adorando. E essas pessoas, embora estivessem unidas, estavam contra o propósito de Deus. Eles não queriam se espalhar por toda a terra. Eles queriam ficar todos juntos em um lugar só e fazer desse lugar algo tão grande que o nome deles fosse conhecido, que o nome deles se tornasse célebre. E a vontade de Deus não é que o nosso nome se torne grande. A vontade de Deus é que o nome dele seja exaltado, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A nossa vida, irmãos, precisa ser pautada nesse princípio de fazer o nome de Deus grande, de exaltar o nome de Deus. E há 4 anos atrás, o pastor João, falando sobre isso em um dos nossos seminários de missões, ele exortou a nossa igreja a não sermos como a Torre de Babel, a não estarmos concentrados apenas em fazer desse lugar um lugar maravilhoso, conhecido em toda Campina Grande, em todo o país e em todo o mundo, mas que daqui nós pudéssemos também nos espalhar por toda a terra, porque essa é a vontade de Deus. Jesus disse: ide por todo o mundo. Talvez você fique pensando: tem tanta gente aqui mesmo em Campina Grande precisando, tem tanta gente aqui no interior da Paraíba precisando de Jesus, e eu concordo com você. E da mesma forma que tem muita gente aqui no interior daqui precisando, tem pessoas em todos os países do mundo também precisando. E é por isso que devemos ir por todos esses lugares ao mesmo tempo. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, quando falou da vinda do Espírito Santo, Jesus disse aos discípulos: vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser testemunhas, não só aqui em Jerusalém, não só aqui nas cidades vizinhas, aqui também, mas também por todo o mundo, até os confins da terra. Amém, irmãos? Eu quero concluir te deixando essa responsabilidade. Como o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer: ei, você tem um chamado de Deus. Você recebeu um ministério, um serviço, uma missão de reconciliar pessoas com Deus. Todos nós somos chamados por Jesus para sermos pescadores de almas. Tantas pessoas estão, podemos dizer assim, morrendo afogadas nesse mundo, sofrendo. E Judas, lá no versículo 21 e 22, ele falou para nós termos compaixão daqueles que estão se perdendo. Sabe, irmão, se você conhece um pecador, se você sabe alguém que ainda não tem Jesus como Senhor, e você não tem vontade nem de orar por ele, nem de falar nada para ele de Jesus, você tem problemas. Se você sabe de alguém que está morrendo em pecado, que está caminhando para o inferno, e você não faz nada, você está em problemas. Nosso coração precisa estar cheio de compaixão. Talvez tenham pessoas que estão muito bem nessa terra, mas essa terra passa. E o salmista Davi disse que muitas vezes a impressão de bem-estar é o que tem conduzido pessoas para a morte. Talvez você conheça pessoas que estão aí no mundo e não querem nada com Jesus, e você diga: mas elas vivem tão bem, têm uma vida boa, têm uma família boa, estão saudáveis, estão bem financeiramente. Mas como será a eternidade dessas pessoas?
porque tudo que elas têm hoje vai passar. E eu e você não devemos ser responsáveis por elas passarem a eternidade no inferno. Nós devemos sempre ter boa consciência do bem que devemos fazer e que sabemos que podemos fazer, ser feito por nós. Você sabe o que você pode fazer. Você sabe quem você pode fazer. Você sabe para quem você pode pregar. Não só com palavras, mas com a tua vida. Será que você tem sido verdadeiramente luz nesse mundo? Sal nessa terra? Será que a tua vida tem feito diferença? Será que as pessoas olham para você e podem te chamar de cristãos, como aconteceu com os discípulos? Será que pessoas podem olhar para você e dizer que você é como Cristo? Que você é diferente? Que tem algo em você diferente? A ponto delas desejarem o que você tem? Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Ele não vai vir pregar. Ele não vai enviar anjos para pregar. Ele confiou a palavra a mim e a você. A responsabilidade é nossa de anunciar a palavra, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu quero te incentivar a ser um pregador da palavra. Talvez você diga, eu não tenho chamado para estar no púlpito, mas você não precisa pregar a palavra só no púlpito. Como Billy Graham certa vez já disse, talvez você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler um dia. Que você viva a palavra, que você tenha uma vida de santidade, que você exalte o nome de Jesus, que o seu Deus não seja o seu ventre. Deixa de ser egoísta, deixa de pensar somente em você mesmo. Deixa de usar os teus recursos somente para você. Você tem investido em missões, você tem investido nessa igreja, você tem investido em projetos como o Grupo Vida e tantos outros projetos evangelísticos que temos aqui, como o Rema no Presídio. Você tem feito a sua parte. Você tem orado por isso. Você tem orado pelos missionários. Vamos deixar de ser egoístas, irmãos. Tem tanta gente como essa família que se apresentou aqui, investindo a sua vida, porque percebeu um chamado de Deus. E muitas vezes essas pessoas estão em outras nações e por causa da questão legal, de visto e tudo mais, elas não podem nem trabalhar, mas elas precisam sobreviver lá, elas precisam passar bem lá para poder conhecer pessoas, para poder pregar o evangelho, para poder iniciar obras. E eu e você somos os responsáveis de sustentá-las naquele lugar, porque nós deveríamos ou devemos estar com elas lá de coração. Talvez você não foi chamado para ir fisicamente, mas Deus está te despertando, como despertou essas crianças nesse dia, a fazer alguma coisa. Diga comigo, eu posso, eu devo fazer alguma coisa. Eu acho que você não foi convencido disso, não. Vou te dar uma chance. Diga novamente, eu devo fazer alguma coisa. Não vamos pensar só no nosso nome, não vamos pensar só em nós. Vamos cumprir a ordenança divina de se espalhar, de multiplicar e encher toda a terra com o louvor de Deus. Que em toda a terra, pessoas de toda tribo, raça, língua e nação possam exaltar e glorificar o nome do Senhor. Que a palavra de Deus seja espalhada por nós, por toda a terra, e que ela cubra toda a terra, como as águas cobrem o mar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos do Ministério Força e Vitória. Nós vamos encerrar com muito louvor essa manhã, celebrando a Deus tudo o que Ele fez nesses dias. E eu quero incentivar você, pai, a investir nos teus filhos, também abençoando esse ministério. Eles, grande parte deles são lá da Igreja Brasil para Cristo, são nossos irmãos, e a irmã Cristina, sua família, tem feito esse maravilhoso trabalho, desenvolvido esse ministério por anos e anos. Todos os anos eles nos dão a honra de estar aqui, de colaborar conosco nessa EBF. Lá atrás, ali perto do estande da construção, tem uma mesa,
E todos os DVDs e CDs desse ministério estão sendo vendidos. Não deixa de adquirir pelo menos um. Se possível, adquire os 4. Com certeza os teus filhos vão ser abençoados. Talvez você diga, eu já tenho, meus filhos já têm. Mas você pode comprar para dar de presente a teus sobrinhos, a coleguinhas dos teus filhos. E com certeza você vai estar cumprindo aquilo que ouvimos nessa manhã. Amém? Você vai estar auxiliando a pregação do Evangelho e vai estar também pregando o Evangelho. Então faz isso. Amém? Você foi abençoado nessa manhã? Eu queria chamar todas as pessoas que trabalharam, queria agradecer mais uma vez a Suênia e a todos os irmãos da Escola de Missões. Vocês fizeram uma participação mais do que especial. Nós somos gratos demais a vocês. Todas as equipes que trabalharam na EBF, gostaria de convidar vocês aqui na frente. Vem logo. Tivemos várias equipes, equipe de oração, equipe do lanche, equipe de limpeza, os tios e as tias, os monitores, a equipe de recepção. Tivemos mais de 280 crianças participando e quase 100 pessoas trabalhando. Algumas delas estão trabalhando ainda, outras não puderam vir hoje. Tivemos crianças também de outras congregações e elas foram para suas congregações hoje. Eu gostaria de convidar o pastor João para orar pelos nossos irmãos que serviram nesses dias. Glória a Deus. Bom dia, gente. Já houve bom dia mais animado nesta manhã. Bom dia, gente. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa poder estar sendo presenteados com essa manhã, na verdade a semana, mas nesta manhã nós, os adultos, tanto os pais como visitantes, puderam receber desse ambiente que a Bíblia atribui às crianças. Delas é o reino dos céus. Elas têm uma atmosfera favorável às coisas de Deus. Quero, antes de orar, demonstrar a nossa gratidão. A semana passada nós tivemos aqui os nossos adolescentes e sempre nos surpreendem com a maturidade, com o crescimento e como fruto daquilo que Deus tem realizado através de pessoas que se disponibilizam na igreja. Nesse domingo, logo na sequência, recebemos o presente da nossa igreja de crianças. As pessoas que Deus tem chamado, quero destacar o pastor Perilo e Stephanie, são os pastores responsáveis por esse departamento. Rosalba e Franklin, que são os líderes desse departamento e têm feito um excelente trabalho. E todos os que têm abraçado essa visão e dado as mãos, porque só os 4 não faria o trabalho que está acontecendo aqui no departamento infantil, ou igreja de crianças. Então queria que você desse uma salva de palmas para todos eles. E obrigado por este apoio, amém? Eu acredito que eu sou uma grande bênção ministrando aqui na igreja, pastoreando a igreja, mas eu não teria muito sucesso, amém? Nesse trabalho, eu não estou chamado diretamente e não tenho todas as ferramentas para trabalhar atendendo essa faixa etária. Deus precisa levantar pessoas e colocar do nosso lado, para que a igreja seja assistida sem deficiência em coisa alguma. E eles têm ocupado esse lugar e têm feito de forma maravilhosa. Quero que você estenda a sua mão aqui como um gesto de concordância. Pai querido, muito obrigado. Estamos recompensados e galardoados
por aquilo que você tem conseguido fazer através de pessoas, dando a elas a vocação, ungindo com o chamado, de forma que está acontecendo, Pai. As nossas crianças estão sendo educadas, evangelizadas e preparadas, Pai, para o propósito de vida que só você tem, vida abundante. Eu abençoo, e segundo mesmo está escrito na tua palavra, aquele que dá um copo com água fria não fica sem galardão. Que venha sobre estas pessoas o galardão do Senhor como a recompensa, proporcionando o bem-estar, o crescimento, o sucesso, Pai, em tudo que eles colocarem à mão, no que diz respeito à vida deles pessoalmente, família, ministério, negócios. Em tudo eles sejam favorecidos. É o que cremos e declaramos no nome de Jesus. Amém.